como que vai ser? Então, qual o conceito do 2210? Tá? Então, o evento ele será utilizado para comunicar o acidente de trabalho pelo declarante, ainda que não haja afastamento do trabalhador de suas atividades. Tá? Então, ele sofreu um acidente durante o expediente, tá? Seja de trajeto ou dentro da própria empresa. Tem que comunicar o 2210, tá? Tem que fazer o CART, mesmo que ele não tenha afastado, porque depois, se tiver um afastamento, vai precisar da CAT, né? Então, se não tiver, você vai acabar entregando fora do prazo, né? Então, aquele prazo lá das 22 horas, ele ainda está ativo, tá? Então, ele vai ser a mesma regra do 2210. Tá? Quem está obrigado? Tá? Então, o empregador, o órgão de gestor de mão de obra, sindicato de trabalhadores avulsos, os órgãos públicos, tá? E aí, no caso, dos servidores CLT, tá? Os que estão em regime de previdência própria, não é obrigatório enviar o CAT, tá? Prazo para envio. Então, o prazo ele segue a mesma regra do CAT Web, tá? Quem já preencheu o CAT Web, sabe da chatice que é, né, de preencher aquele programa lá, tá? Mas ele era bem válido, né? E eliminava papéis aí no caso, né, de ter que entregar na Previdência. Tá? Então, como vai ser hoje o CAT por dentro do próprio sistema, tá? Então, ou a clínica do SESMIT vai preencher isso, ou vocês vão preencher essa informação, tá? E o prazo, ele segue a mesma regra ali do dia útil seguinte, no caso aí, 24 horas. Então, o 2210, ele tem o pré-requisito, né, que eu já falei lá, o 2200 ou 2190, né, ou 2300, e a CAT, ela possui 3 tipos, tá? Então, a inicial, a reabertura e a comunicação de óbito, tá? Então, são 3 opções que a gente tem lá. Então, acidente com afastamento. Então, no caso do colaborador, que ele tem que se afastar por motivo de afastamento, além de enviar a CAT, tá? Então, com os dados do dia de tratamento, então também tem que ser enviado o S2230. O 2230 vocês já fazem hoje, né? Cadastra o afastamento lá, ele gera automaticamente o 2230 do acidente, e isso vai para o portal, e aí vocês seguem calculando a folha de pagamento normal e recolhendo o FGTS do funcionário, né? E aí, além do 2230, vocês vão ter mais uma preocupação, que é o 2210, que vocês vão ter que enviar essa CAT. Para quem já está com empresas no grupo 1, a CAT já tem que ser enviada imediatamente, tá? Então, a partir do dia 13/10, a CAT ela já tem que ser enviada por dentro do E-Social, beleza? Número da CAT. Então, no E-Social, o número da CAT é o número do recibo do evento, tá? Então, enviou o 2210, o número da CAT, né, que antes era um código lá pela CAT Web, agora vai ser pelo número do recibo do 2210, tá? CAT inicial anterior à obrigatoriedade. Então, para quem já tinha, por exemplo, um caso de CAT que foi enviada, por exemplo, no dia 10/10, né, enviou pela CAT Web, você vai ter que fazer uma retificação. Essa retificação, ela também é pela CAT Web, tá? Ela não vai ser feita pela CAT do E-Social. Então, mudou alguma coisa nessa CAT? Faz pela CAT Web novamente, tá? Mesmo que já esteja obrigado a enviar pelo E-Social, tá? Não vai fazer, porque ela não é inicial, ela seria uma retificação, tá? E aí, antes de entrar aqui no 2220, então vamos lá para a folha de pagamento. E aí eu vou mostrar lá como que vai ser essa parte da CAT, tá? Então vamos aqui para a área de trabalho do SST. Então vamos lá, vou abrir aqui a parte das configurações iniciais, tá? Então eu tenho aqui a configuração de PPP SST, que é aquela situação que eu falei lá no segundo slide, tá? Então eu tenho aqui que a partir de 5/4/2021, né, eu utilizo o PPP completo, tá? Então, aquelas opções lá, que eu falei no segundo ou terceiro slide, elas estão aqui, as 5 opções, tá? Então, primeira coisa que a gente tem que fazer ao começar a configurar o sistema da folha de pagamento, tem que identificar aqui o que essa empresa vai utilizar, tá? Então, no caso, eu estou falando dessa empresa aqui, ó, da empresa 9003 no meu exemplo, tá?
essa é uma empresa real. Então, digamos que esse meu cliente aqui, essa empresa de transporte, ela vai ser feito todo o PPP por aqui, os laudos técnicos e tudo mais, tá? Então, a gente vai entregar os eventos por dentro do gestor nesse caso. Tá? Então, a primeira coisa, configurações PPP SST. Tá? A segunda situação são os responsáveis pelos laudos, tá? Então, eu tenho aqui o laudo, quem é o responsável pelo PCMSO e pelo LTCAT? Então, aqui eu posso ter vários responsáveis, tá, de diferentes laudos. Tá? Então, eu posso ter aqui o médico do trabalho 1, pode ser responsável somente pelo PCMSO. E o médico 2, ou o engenheiro número 3 aqui do terceiro, pode ser o responsável somente pelo LTCAT. Tá? E aí eu posso ter várias situações também por filiais. Então, digamos que eu tenho uma filial aqui em Maringá e outra numa cidade vizinha, por exemplo, uma aqui em Maringá e outra lá na cidade de São Paulo. Tá? Então, duas filiais da mesma empresa. Então, na matriz, eu tenho o médico do trabalho aqui responsável pelos dois documentos. E lá na minha filial em São Paulo, eu tenho o engenheiro de segurança do trabalho, que é o terceiro número 2, responsável pela filial de lá. Então, aqui eu teria a filial 2. Tá? Então, isso aqui também varia muito a condição aqui de quem é responsável por qual laudo. Então, vai ter empresas aí com filiais em cidades distintas que vai ter mais de um laudo, tá? O mesmo laudo daqui pode não ser válido para outra cidade lá, tá bom? Porque é por ambiente de trabalho, então não faz sentido você usar o laudo da matriz dentro da filial se é fora da cidade, né? Se é um ambiente diferente, tá? Então tem que ter o laudo aqui também das filiais. Então eu posso ter vários, ó. Então, se eu tirar ele aqui, ó, incluir um novo, eu posso ter várias sequências aqui de responsáveis dos laudos, tá? E aí eu tenho os responsáveis aqui. Quem são os responsáveis? Se eu tiver um engenheiro ou um médico do trabalho contratado da empresa, então eu vou usar ele como funcionário. Mas se ele fosse terceirizado, então eu vou usar ele como um terceiro, tá? No caso aqui, o médico. Aqui, claro, eu coloquei médico do trabalho, mas aqui seria o nome do médico, tá? E onde eu cadastro isso, pessoal? Lá em terceiros, cadastro terceiros. Tá? É aqui onde eu vou definir o nome do médico, o CRM dele, né? E a data do CRM, tá? Então, tudo isso aqui eu tenho que especificar, beleza? Então, essa parte inicial, essa configuração inicial aqui é bem tranquila e é por empresa, tá? Por empresa, e no caso, o responsável técnico aqui, se tiver filial, ficaria por filial, tá bom? Então, vamos para a parte da CAT agora. Então, vamos entrar aqui, SST e social. Então, toda essa parte aqui que eu comentei, ó, vamos voltar aqui. Então, toda essa parte aqui, ó, dos três tipos, inicial, reabertura e comunicação de óbito, então ele vai estar dentro da folha de pagamento. Tá? Então, aqui dentro, ó, a gente vai ter qual o contrato do empregado. Aqui eu não vou preencher, pessoal, mas só vou mostrar a tela mesmo para vocês verem que não é bicho de sete cabeças, tá? Então, digamos que no dia 15 de 10 de 2021 houve um acidente. Qual o tipo da CAT? Olha só. Tipo da CAT é inicial, é uma reabertura ou uma comunicação de óbito? Tá? Então, inicial, tá? Então, fiz aqui a primeira situação. Então, tipo do acidente. Então, ele é tipo de doença ou de trajeto, tá? E aí, segue aquela mesma condição lá do CAT Web, tá? Então, tudo que você tem lá na CAT Web, você vai ter aqui dentro, só que é pelos documentos, pela legislação, no caso, né? Que a parte atingida, por exemplo, não tem como incluir uma parte atingida aqui, tá? Esse código da parte atingida aqui tá lá dentro dos layouts do e-social, das tabelas do e-social, tá? Então, não tem como incluir uma parte atingida aqui, né? Os sistemas, né? Vamos dizer aqui dentro do Questor, por exemplo, ele vai trazer tudo que está lá nas tabelas, né? E outros sistemas do mercado também vai trazer essa condição, acredito eu, tá? Então, aqui a parte da iniciativa da CAT e tudo mais. Bom, para quem já preencheu o CAT Web, isso aqui já vai ser bem familiar, tá? Então, não vai ter dificuldades em preencher aqui. A única parte que eu achava chato de preencher a CAT Web era essa tal da parte atingida. Nunca tinha a parte atingida que estava lá no atestado do médico.
né? Sempre quando eu procurava aqui, a gente tinha que ficar achando a parte atingida que mais se aproximava ao que o médico colocava lá no atestado médico. Isso era muito chato de preencher, né? Mas fazer o quê? Faz parte. E aí tem a segunda aba aqui do local do acidente, né? Então a parte do onde foi o local e a parte do atestado, né? A natureza da lesão, o código do CID, né? Então tudo isso aqui, pessoal, já tem, né, os códigos de situação, a descrição, né? E tudo mais. O código do CID aqui também, né? Todos os códigos do CID já estão aqui dentro do sistema. Então é só procurar, né? Pega lá o que está no atestado e coloca. Lembrando que aqui, nesse caso, o código do CID ele é obrigatório, tá? Então, não tem como você colocar um código do CID ou deixar ele em branco, tá? Então, se algum médico não colocar o código do CID, infelizmente tem que correr atrás desse médico para pegar esse código para poder preencher a CAT. Isso acontecia muito, eu não sei como que está hoje, faz tempo que eu não preencho CAT mais. A partir do momento que eu salvar essa CAT, tá? Cadastrou ali, automaticamente o sistema vai gerar o S2210. Por que automaticamente? Porque ele é um evento não periódico, tá? Então, se eu tenho lá dentro do Questor o S2220 já processado, tudo bonitinho, né, e eu faço as configurações aqui iniciais e tudo mais, então, automaticamente, eu preenchendo aqui, ele já gera o 2220, tá? Então, gerou aqui, bacana. Ele já vai enviar lá para a nossa área de trabalho e social e vai agendar e vai enviar isso para o portal, tá? Se não gerar automaticamente, tem o botãozinho aqui, ó, do XML para fazer a geração manual, tá? Via de regra, é para gerar automático, tá bom? Tendo o robozinho rodando, então, se eu tiver aqui com o meu escrituração digital rodando na máquina ou no servidor, cadastrei a